Bom dia, minha gente, bom dia, meu povo. Depois de uma longa distância de tempo, Que coisa, né? nós estamos aqui no nosso... O que é aqui hoje? Mas não pode perder o costume não, né? Não pode perder. Nós estamos aqui no nosso café. Com o Pai Lava, Café cafezinho com Pai aqui, ó. Lava. Esse cafezinho gostoso aqui, ó. Depois de mais de 3 semanas que nós estamos aí, ó. Café Café, ó. com Pai Lava, Café ó. com Pai Lava aí, ó. Essa caneca aí eu ganhei do Ezequiel. Ezequiel Viana, né? Ezequiel, Deus abençoe Ezequiel, né? Seu João, hoje nós vamos tomando um cafezinho com queijo aqui, ó. Queijo. O Mário deu um queijo pro senhor, agradece o Mário lá. O Mário. Que mandou aquele queijo pro senhor, que ele já comeu. Mário, Deus abençoe, tô esperando mais. Deus abençoe a Mário que mandou um queijo pra nós. Deus abençoe o seu trabalho aí. Mas quando quiser mandar mais, não fico satisfeito. A gente aceita, né? Não tem problema não, pode mandar. Obrigado, Mário, Deus abençoe. Gente, depois de um grande período de ficamos afastados aí por questões de trabalho, né? Muita correria. Estamos aqui de volta hoje no nosso Café com Pai Lava. E hoje nós vamos iniciar um estudo que vai falar sobre uma questão muito importante a respeito de uma história da Bíblia que vai trazer muitas lições para nós, né, Sr. João? Com certeza. A Bíblia traz várias histórias. E todas as histórias da Bíblia, se a gente usar ela como base para nossa vida, a gente vai se dar bem, né? Com certeza. Porque nós vamos tirar lições maravilhosas dela. E hoje nós vamos falar de quem? Hoje assunto é de Naamã, né? De Naamã. De Naamã. O Sírio, né? O que Naamã era, senhor? Naamã era um grande homem. Era um grande homem. Do rei da Síria, né? Era chefe do exército do rei da Síria. Chefe do exército do rei da Síria, era isso? Chefe do exército do rei da Síria. E era algo muito importante. Ele era muito importante lá, né? Ele era, né? Bom, porém, tinha algum problema, né? Tinha algum problema? Não há bom sem falha, né? Todo mundo tem um problema. Cada um tem. Nós vamos falar de Naamã e vamos tirar lições importantes a respeito de Naamã. Primeiro, Naamã era o chefe do rei da Síria. É isso? Chefe do exército do rei da Síria. Chefe do exército, olha. Chefe do exército. Era um cara de alta patente. Porém, ele tinha um problema. Ele tinha uma lepra. A lepra doente, hoje, que é a rancenia, né? Uma doença que atinge a pele e é uma doença, era a doença da época que está até no dia de hoje contagiosa. E não demora para matar, né? Ela vai matando aos poucos, né? Então naquela época ele tinha essa doença, ele tinha essa enfermidade, né? E ele tinha esse problema de saúde, de maneira que ele não conseguia, por mais que ele fosse bem sucedido nas suas batalhas, ele sempre tinha esse problema. Os médicos não conseguiam curar. Os médicos não conseguiam curar essa doença, ele tinha esse problema. E dentre essas idas e vindas de lutas e de batalha contra Israel e tal, e assim por diante, um dia ele foi bem sucedido numa luta que ele teve, e ele trouxe uma prisioneira com ele. Ele saiu dali, foi, né? Ele saiu e trouxe uma prisioneira com ele. Justamente. E essa prisioneira era uma menina, né? Uma criança. Uma criança, uma jovem, talvez, uma adolescente. E ele trouxe... Mas sábia, né? Ela... sábia. Ele trouxe essa moça cativa para a sua casa, e talvez ele era uma moça de trabalhadora e tal. E ele colocou ela para trabalhar na casa dele. Na casa dele. Sabe quando ela veio como cativa e começou a trabalhar dentro da sua casa. Só que essa mulher, essa jovem, era uma jovem, pelo que consta aqui na Bíblia, era uma israelita. Isso. Era uma israelita, uma jovem temente a Deus, conhecia Deus, não é isso, João? Conhecia. Tinha um conhecimento profundo com Deus. E não só conhecia Deus, como também conhecia o homem de Deus. Né? E conhecia Deus e conhecia o homem de Deus. Então, o período em que aquela moça estava ali dentro da sua casa, ela nos trouxe algumas lições. Nossa, essa história tem muita lição. Muito importante. A primeira lição que eu tiro, que ela estava, mesmo ela na condição de escrava ali, ela estava como escrava, como cativa, como empregada. Mesmo ela estando nessas condições, ela não se privou de fazer o bem. Com certeza. Você viu que interessante? Porque ela estava lá vivenciando a família, vivendo dentro da casa da família, e ela via aquela situação
talvez ela poderia falar assim, esse meu patrão, tomara que ele morre, né? E ela compadeceu dele, né? Importante. É que eu tô falando, compadeceu. Ela poderia falar assim, tomara que ele morre, tomara que dê tudo errado, porque às vezes a pessoa tá trabalhando numa empresa, numa casa, mesmo sendo abençoado, porque por menos que você ganha, aquilo ali está sendo o seu sustento. Com certeza. Então a nossa obrigação é abençoar os nossos trabalhos. Com certeza. É abençoar os nossos patrões, é orar por eles, é para pedir para que Deus dê sabedoria e não amaldiçoar. Porque bolinha que vai é bolinha que vem. A mesma intensidade que você amaldiçoa é a mesma intensidade que volta para você. E a Bíblia diz assim, abençoarei e não amaldiçoei. Tá vendo? A Bíblia recomenda para abençoar e não amaldiçoar. Abençoei e não amaldiçoei. A Bíblia fala. Então essa jovem estava dentro de casa, mesmo ela sendo prisioneira, vamos falar assim, ela viu aquele problema, aquela situação e falou assim, olha... falou para a patroa dela, se esse meu senhor, se o meu patrão conhecesse um profeta que tem lá em Israel, se ele pudesse ter pelo menos uma audiência com esse profeta, certamente essa lepra, essa doença, ele seria curado. Então veja que a jovem estava dentro de casa, mesmo sendo prisioneira, ela procurou fazer o bem. Então, mesmo que você está sendo maltratado, mesmo que você está sendo massacrado, mesmo que você está sendo judiado, você deve procurar fazer o bem. A Bíblia diz que se você fizer o bem para alguém que está te fazendo mal, o que acontece? Não, acontece. Amontou aqui uma brasa. Uma brasa viva. Fazer o bem para quem está te fazendo mal, você ajunta uma brasa na cabeça daquela pessoa. Não é isso? Com certeza. Então... É isso que a gente entende, como fazer a coisa certa, né? Então a moça estava lá dentro, trabalhando, e ela falou, ela sentiu o problema, vivenciou o problema, e falou assim, se meu senhor encontrasse com um profeta, né? E aí o que ele ficaria curado, né? Ficaria curado. Ficaria curado. Né? Agora você imagina... A mãe, a patroa, todo dia ouvindo aquilo daquela menina, porque não foi assim, vai lá e não. Ela foi insistindo para ele. Com certeza. Todo dia eles iam deitar e a patroa falava assim, bem, a menina falou que tem um profeta lá que pode te curar. A menina falou que tem um profeta que pode te curar. E ele ficou incomodado com aquilo. Ele ficou incomodado. Quem é que não quer receber uma cura, né? Mas ele ficou incomodado porque veio de uma menina... que talvez ninguém dava nada por ela. Com certeza. Agora, teve uma atitude importante de Eliseu, do Naamã. Uma atitude importante dele. Ele deu ouvido à voz da menina. Muita gente que não, às vezes sofre porque não dá ouvido, né? Tem muito grandão aí que não quer dar ouvido aos pequenos. Não quer dar ouvido. Não quer dar ouvido. E a Bíblia diz que por falta de conselheiro o povo se corrompe, né? Tá escrito. Por falta de conselheiro o povo se corrompe. Às vezes, Deus coloca alguém que você menos imagina, que talvez que não tem nenhuma capacidade, uma capacidade intelectual, para te dar uma orientação, e às vezes você, pelo orgulho, você não dá ouvido. E continua sofrendo, né? E está continuando sofrendo. Às vezes é Deus que está falando. Então, assim, eu vou me ater aqui. A primeira lição que eu vou tirar dessa história, nós vamos seguir com ela. Tem muita coisa boa aqui. Muita coisa boa. A primeira lição foi a atitude da menina. Mesmo ela estando vivendo situações de prisioneira, mesmo ela estando em situações inóspitas, talvez uma situação longe da família, longe dos seus familiares, ela não se deixou levar por isso e ela quis abençoar o seu patrão e a sua patroa. E a Bíblia diz, mesmo que ela estivesse sofrendo ali, né? Mas a Bíblia diz o seguinte, não pagarás o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Tá bom? Amanhã nós vamos retornar e nós vamos tirar outras lições aqui, até chegar nos mergulhos, que cada mergulho tem um significado. Cada mergulho tem um significado. Mas eu estou aqui começando só nesse preâmbulo aqui, tá bom? Nós precisamos aprender isso aqui. Nós precisamos aprender. Então vamos entrar no estudo hoje. Vamos estudar sobre a vida de Naamã. Nós vamos falar sobre ele, tá bom?
Amanhã nós retornaremos. Hoje a primeira lição que eu tiro é que mesmo você estando sendo uma situação, passando mal por uma situação que tem alguém te perseguindo, faça o bem, que você vai ver que as coisas vão reverter. Tá bom? Que Deus abençoe. Acontece o seguinte, Jorginho, porque é o seguinte, aqui que você plantar, você vai colher. Então tá bom, tá bom? Já falou tudo, tá bom? Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. E vai dando joinha e vai compartilhando com todo mundo. Tá bom? Certo.